Oi, Aline, bom dia, tudo bem? Primeiramente, obrigada por ceder o seu tempo para a gente conversar um pouquinho. Eu sou professora do Colégio Confep de Navegantes Santa Catarina e eu gostaria de conversar com você para que os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, que estão caminhando aí para a escolha das profissões, possam conhecer um pouquinho sobre a fotografia. As origens da fotografia, a história da fotografia, ela também é um tema muito cobrado no Enem e nos principais vestibulares do país. Então, faz-se necessário eles conhecerem mais a fundo. E aí eu pensei, por que não conversar com alguém que já trabalha na área e que pode nos falar mais profundamente sobre isso? Para que eles sabem que eu sou de Sorocaba, você está em Sorocaba, nós temos amigos em comum, e nos conhecemos também só pelas redes sociais. Então, para começo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho. Oi, Aline, obrigado, bom dia para todo mundo, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Marco Gonçalves, eu nasci em São Paulo, me formei no final dos anos 80, começo dos 90, na verdade, em jornalismo e comunicação social, graduação. Trabalhei durante algum tempo como jornalista e depois como profissional de comunicação do terceiro setor. Trabalhei com direitos humanos, com direitos das populações da Amazônia, e num certo momento eu percebi que eu não estava sendo feliz, que eu não era feliz trabalhando como jornalista, porque eu sempre tive, desde muito cedo, uma relação muito forte com a imagem, desde muito garoto, né? Eu, quando menino, eu desenhava espontaneamente, assim, adorava. O meu grande prazer era desenhar, e eu desenhava da minha imaginação mesmo, não tinha necessidade de ficar observando algo para desenhar. Desenhava a partir da minha imaginação mesmo. E então ali, já com mais de 40 anos, por volta dos 40 anos, eu decidi começar uma transição, sair da área de jornalismo e trabalhar com imagem. E naquele contexto, o que me pareceu mais fácil, mais acessível, era a fotografia. Eu morava em Brasília, e lá em Brasília havia uma escola muito, muito boa, que fomentava nos seus alunos uma visão criativa, artística da fotografia. Porque é preciso entender isso. A fotografia, desde que ela surgiu, ela cumpre várias funções na sociedade. Uma série de funções são comerciais mesmo, ou seja, são a publicidade que vai para a revista ou que vai para a página do jornal, que vai para o folheto do supermercado, enfim, esse é um uso da fotografia, né, que nunca foi o uso que me interessava. Eu nunca quis ser fotógrafo comercial, eu sempre quis ser fotógrafo artístico. Eu queria que a fotografia fosse uma linguagem artística para ser utilizada como forma de expressão pessoal, né? E essa escola me ofereceu isso, eu me formei lá nessa escola em Brasília, comecei a fazer trabalho apenas com fotografias, são trabalhos que estão meio escondidos, mas que eu até posso depois te passar. Existe um link desses trabalhos no site que é secundário, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu é que eu não consegui parar de estudar fotografia. Não bastou só eu fazer aquele curso de formação mais técnica de fotografia. Eu continuei estudando. E aí eu mudei para São Paulo e fiz uma pós-graduação em fotografia contemporânea, né? E essa pós-graduação em fotografia contemporânea me aproximou muito da arte contemporânea, né? E aí o curioso é que a fotografia foi se tornando um elemento acessório dentro da minha produção. Eu fui fazendo outras coisas que não eram só fotografia, né? Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que aconteceu nesse percurso foi me especializar em história da fotografia, em entender como a fotografia se processou ao longo da história, como ela foi se desenvolvendo ao longo da história, como ela foi rejeitada como arte quando ela surgiu no começo da história da fotografia, ali no século XIX, em meados de 1850. Ela foi rejeitada como arte, né? Até o começo do século XX, claramente rejeitada como arte,
E por conta disso, a fotografia acabou desenvolvendo um espaço próprio, separado da arte, até mais ou menos os anos 60, que aí ela começa a ser reconhecida como arte. Não sei se você quer que a gente... Oi? Oi? Sumiu a minha voz? Tive só um probleminha com a rede, não sei onde foi, mas Tá. você até no que você falou agora, era a pergunta que eu tinha assim em mente, como a fotografia entrou na sua vida. Eu vou chegar lá nessa resposta que você ia me dar. Mas você já falou ali que você tem uma relação muito forte desde pequeno com a imagem, né? E a gente vive, falando disso, né? Nem era algo que eu iria comentar agora, mas nós somos mais ou menos da mesma geração e hoje a fotografia é algo que até se banalizou na mão dos jovens. Mas no nosso tempo era muito difícil ter uma fotografia. Eu vejo pelos nossos filhos, né? Que eles têm N fotos e a fotografia antes era uma coisa assim que era caro, eu penso, né? Não era algo acessível a todos. Não era. E ela tem esse. Você acha que por conta dessa tecnologia, smartphones e tudo, ela se banalizou? Então, de fato, né, no tempo da fotografia química, né, ou seja, daquela fotografia que você precisava ter seu momento de capturar a imagem, mas depois você precisava pegar esse filme, ou você aprender a processar quimicamente ele, ou entregar no laboratório para alguém fazer, né, e depois pegar as imagens e ampliá-las, porque uma coisa são 3 etapas. Você faz a captura da imagem que fica fixada no filme, né? Era assim, né? Uhum. Depois esse filme ele é revelado, né? Uhum. Quando você revela o filme, você tem só o filme com as imagens pequenininhas e ainda em negativo, né? Uhum. Depois você precisa ampliar e colocar no papel. Então eram 3 etapas. Ou seja, você precisava de algumas horas, pelo menos, né, para ter uma imagem impressa, visível e bonitinha na sua frente. Agora não, agora você faz um clique num aparelhinho e ela já aparece numa tela. Isso significa que o tempo de produção de uma imagem, que era de algumas horas, de uma imagem fotográfica, Uhum. que era de algumas horas, agora ela leva frações de segundos, né? Isso significa, de alguma maneira, a banalização da produção e da circulação de imagens, não há dúvida alguma. Né? Certo. A questão é, isso transforma a imagem em algo menos importante na nossa vida? Eu acho que não. Parece que as imagens se tornaram mais importantes na nossa vida, apesar da banalidade. Né? Uhum. As pessoas estão mais sujeitas a fazer interpretações das coisas através de imagens do Exatamente. que no passado. Né? No Uhum. passado, você lia mais, né? E via menos imagens. Hoje você vê mais imagens e lê menos. Né? Então, eu acho que isso coloca algumas questões. Por exemplo, uma imagem, as imagens fotográficas, ou as imagens em movimento, o vídeo feito pelo celular, por exemplo, eles são mais confiáveis que os textos, são menos confiáveis que os textos. São questões que, entendeu? Quem estuda a imagem sabe que enganar as pessoas através da imagem é algo muito presente ao longo da história. Né? Uhum. Logo lá no começo, lá no princípio da fotografia, teve um francês que achou que foi prejudicado pela indústria porque não teve a sua patente sobre a descoberta que ele fez da fotografia não foi reconhecida, ele não ganhou dinheiro com isso. Ele fez uma foto dele como se tivesse morrido afogado, se suicidado. Né? Oh. Ele simulou ter sido, ele simulou que se matou afogado e fez uma foto dele mesmo. Né? Chama Bayard, o nome dele. E ele está assim, né? E fez essa imagem circular de alguma maneira.
Então, assim, era uma farsa, né? Isso ali em 1850, alguma coisa assim, né? Então, o que eu acho é que as pessoas precisam se educar para ter uma relação crítica com a imagem. Sim. Isso significa entender melhor a imagem, como ela é processada e como ela circula. E é por isso que para mim não bastou estudar a técnica fotográfica. Eu tive que entender qual é o papel social da fotografia para poder estar mais seguro em relação a como utilizar a fotografia. Entendi. Até a outra pergunta que eu tenho para fazer, ela é meio, eu não sei, porque eu queria falar de estilo fotográfico. Você pensa assim, eu tenho um estilo fotográfico, eu sigo um estilo, ou você se considera mais eclético nesse sentido? Então, o que acontece assim, que ao longo da história da fotografia, houve um momento na história da fotografia que foi ali no começo do século XX, 1910, por volta de 1910, que um grupo de fotógrafos americanos estabeleceu o seguinte: a boa fotografia, a fotografia de qualidade, tem que ter um conjunto de atributos. Ela tem que ser preto e branco, embora já existisse filme colorido, eles definiram, a boa fotografia tem que ser preto e branco, ela tem que ser muito nítida, ela não pode ser montada ou ficcionada, ela tem que retratar alguma coisa da realidade direta. Que mais? Acho que esses eram os principais atributos, né? Não é à toa que durante muito tempo, no senso comum, a boa fotografia, a fotografia artística de qualidade, foi considerada como a fotografia preto e branco, né? A fotografia do Cartier-Bresson, a fotografia do Sebastião Salgado, a fotografia de uma lista longa de grandes fotógrafos, né? Sempre preto e branca, sempre nítida, sempre capturas da realidade, não eram imagens montadas ou ficcionadas, né? Essa concepção de fotografia está na origem do fotojornalismo, inclusive, né? Muitos desses grandes fotógrafos foram fotojornalistas. Ocorre que esta fotografia preta e branca, com inclinações documentais, ela não era considerada arte. A arte, no mundo ocidental, era outra coisa. Era pintura, era escultura, era gravura, era a colagem. A fotocolagem foi uma das primeiras formas da fotografia entrar no campo da arte. Mas ainda não era só fotografia. Eram fotografias recortadas de revistas, de coisas do cotidiano. Por exemplo, Picasso fez fotocolagem, entre outros artistas muito famosos. Mas não era fotografia pura, era recortes de fotografias que iam para a tela ou para o suporte e que eram misturadas com tinta, com carvão, e virava uma obra híbrida, né? Um trabalho híbrido. Isso foi muito forte a partir da década de 20, com as vanguardas europeias, né? Mas a fotografia pura mesmo, ela só vai se converter ou ser aceita como arte a partir dos anos 60. Porque aí a arte mudou, a arte teve uma mudança muito grande nesse período, a partir deste período, e ela precisava de uma linguagem visual mais realista e que fosse mais rápida. Então você tem, por exemplo, vários artistas, como tem uma artista famosa no mundo da fotografia, chamada Cindy Sherman, se você quiser procurar. Ela diz o seguinte: eu estudava pintura na Faculdade de Belas Artes, só que eu percebi que a fotografia oferecia o resultado que eu queria, para os assuntos que eu queria tratar, de maneira muito mais objetiva, muito mais clara e rápida. Então eu larguei os pincéis e adotei a fotografia. Esse tipo de declaração de artistas que abandonaram os pincéis ou outra técnica para usar a fotografia é muito recorrente em artistas que começaram a trabalhar ali no final dos anos 60, anos 70 e anos 80. Então a entrada da fotografia nas artes se dá não pela mão dos fotógrafos, ela se dá pela mão dos artistas. Mas o que acontece é que, num certo momento,
também os museus, os curadores, passam a olhar para a produção fotográfica de fotógrafos e ver ali qualidades, atributos artísticos que poderiam possibilitar que aqueles fotógrafos que em outro momento foram rejeitados como artistas pudessem ter seu trabalho também reconhecidos como artistas. Então são duas coisas. Existe o artista que fotografa e existe o fotógrafo que fotografa. Entendeu? Tem Deu até para entender? você me fez lembrar a questão dos impressionistas e pós-impressionistas, que eles tinham aquele estilo de pintura que eles cortavam a imagem até para que a pintura simulasse uma fotografia. Nós consideramos... Essa é uma das influências da composição fotográfica na pintura, exatamente. Exatamente, isso me fez lembrar. Você, Marco, como a fotografia, como a arte é a expressão humana, né? A gente até fala... Ontem eu assisti um documentário sobre arte bem interessante e ela falava assim, a arte ela não tem uma utilidade prática, mas a arte ela é útil no sentido de que ela está relacionada com a nossa subjetividade e essa necessidade que nós, seres humanos, temos de nos expressar. O que você intenciona expressar com a sua fotografia, com a sua arte fotográfica? Pergunta difícil para um artista, né? Então, o que acontece é o seguinte, acho que tem duas coisas. A primeira é o seguinte, qual é a função, o sentido da arte, né? O sentido da arte continua sendo transformado historicamente, né? Uhum. Ele era num certo momento que, por exemplo, entre o Renascimento, que é quando a arte surge a rigor, essa arte, esse conceito de arte ocidental surge no Renascimento, né? Até mais ou menos meados do século XIX, a arte era basicamente uma coisa que servia para retratar elites, paisagens, essa coisa do produtor da arte, o autor da obra, o autor da pintura, da escultura, processar, projetar ou colocar dentro do seu trabalho uma grande subjetividade era algo que não estava muito colocado, não estava muito bem posto, né? Ainda que houvesse maneiras muito particulares de pintar, maneiras muito particulares de esculpir, os artistas estavam submetidos ao gosto e à expectativa de quem contratava ele para fazer os trabalhos, né? Exatamente. Então, por exemplo, no Renascimento até um período aí do começo do século XVII, havia contratos, né? Quer dizer, quem contratava um artista estabelecia em contrato o que queria, né? Então, e muitas vezes obras muito boas do ponto de vista da qualidade estética foram rejeitadas pelos encomendadores, né? Pelos clientes, porque não era exatamente o que eles queriam. Óbvio, ele não é artista, ele tem uma expectativa que o artista é diferente do artista. Então sempre houve uma certa separação, uma distância entre o cliente que não entende muito bem de arte e o artista que quer cada vez ser mais autônomo na produção, né? O que acontece é que a arte moderna propicia isso, né? A partir de um certo momento, no século XIX, os artistas passam a ter mais autonomia. Eu sou herdeiro dessa ideia, né? De que eu quero ter autonomia para produzir as minhas coisas em relação à expectativa da sociedade e do público. Eu não produzo trabalhos para atender a expectativa de ninguém, né? Eu trabalho para atender a minha necessidade de expressão e de comunicação, né? Então, eu não faço trabalhos pensando que eles vão ser decorativos, né? Que eles têm que caber na parede de alguém, entendeu? Não é assim. Eu não faço assim, mas tem artistas que fazem. Tá? Então, assim, a minha perspectiva é a perspectiva de um artista autoral, autônomo, que quer exercer a sua subjetividade da maneira mais livre possível, né? Alguns trabalhos que eu fiz e que estão no meu portfólio na internet tinham a minha memória familiar como fundamento, como inspiração, como gancho, né? Isso foi acho que eu fiquei aí alguns anos trabalhando com essa memória, né?
Porque o que me interessava, o que eu percebi? Eu percebi que, na verdade, assim como eu tive sempre uma relação muito forte com as imagens, eu tinha uma coleção de imagens que tinha sido importante na minha vida, né? Uhum. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho, que é esse aqui, né? Que é um trabalho no qual eu coloco duas fontes de imagens que foram importantes na minha forma, uma transição da minha vida da infância para a adolescência. Aqui tem imagens sacras, de pinturas sacras, de pintores sacros, que indica a influência da minha formação cristã, mas tem também uma imagem de uma mulher nua, né? Que dá para ver meio precariamente, mas está aqui presente, né? Que é um momento em que eu descobri a minha sexualidade. Então isso está presente nessa imagem. Ela funde essas duas coisas. Ela foi feita por meio de uma técnica chamada dupla exposição. Uhum. É uma técnica fotográfica em que você fotografa uma coisa e fotografa outra coisa em cima daquela coisa, né? Então a minha intenção era era ter uma imagem que fosse expressão de um conflito moral, numa época da minha vida, em que eu tive uma educação cristã que reprimia a sexualidade, mas ao mesmo tempo o meu corpo estava dando sinais de que a sexualidade existia. E isso me causou culpa, me ocasionava uma certa culpa, né? E esse tipo de trabalho ele lida com essa experiência de um certo momento da minha vida, né? Depois, mais adiante, mais recentemente, eu passei a ter menos interesse em trabalhar, em inspirar na memória, portanto, no passado, e comecei a olhar mais para o presente, para as questões do presente. Então, por exemplo, as crises que o mundo está vivendo, a crise ambiental, certas crises humanitárias, a crise do discurso e das narrativas, são problemas um pouco mais abstratos e que são fruto do estudo. Eu estudo muito, né? Eu fiz pós-graduação em fotografia contemporânea e agora estou fazendo uma outra pós-graduação em história da arte, né? E quando você está na faculdade, quando você está na academia, na universidade, isso te coloca em contato com leituras sucessivamente, né? Uhum. E isso alimenta a minha imaginação de alguma maneira, né? Uhum. E a nossa criatividade, Isso, né, fica exato. aflorada. Então, assim, você falou aí então da sua intenção como artista. Achei muito legal a sua obra ali das memórias, bem interessante. Eu sempre costumo instigar os meus alunos, quando eles olham uma obra de arte, não precisa ser nenhum conhecedor técnico, mas o que aquilo aflora em você, o que você percebe com aquilo, né? Que isso é importante, também é um dos papéis da arte. Você acha que hoje, aí eu vou falar no âmbito não só no Brasil, mas no mundo, embora exista essa diferença. Então, se você pudesse dividir essa pergunta, que nos museus e a fotografia hoje, atualmente, ela tem esse reconhecimento devido? Sim, sim, a fotografia se tornou arte. Isso não tem mais dúvida, né? Quer dizer, como tentando só recuperar. A fotografia foi rejeitada como arte quando ela surgiu, porque o conceito de arte no mundo ocidental já estava bem estabelecido. A arte, quando a fotografia surgiu no meio do século XIX, a arte era a pintura, a escultura, a gravura, o desenho, isso era arte. Mas principalmente a pintura e a escultura. E por que era rejeitada? Porque a arte, a pintura, a escultura, o desenho, são coisas que se formavam pela habilidade do artista, né? E a fotografia não. A fotografia era algo produzido mecanicamente. Você armava a sua máquina, colocava o dispositivo, o filme e fazia a imagem, né? Então pelo fato da fotografia, quando surgiu, ser uma imagem produzida
mecanicamente, isso fazia com que as pessoas rejeitassem aquela imagem, por mais bonita que ela fosse, como arte. Aí, por conta disso, a fotografia se desenvolveu apartado das artes, quer dizer, a história da arte é uma, a história da fotografia é outra. Lá na frente, quando a arte mudou muito profundamente, que é a partir dos anos 60, a ideia de arte muda muito profundamente, os artistas, ou seja, as pessoas formadas em arte, para aprender a pintar, fazer escultura, fazer desenho, ter aula de teatro, ter aula de música, olham para a fotografia e percebem que aquela linguagem que tinha sido rejeitada como artística me oferece condições hoje para que eu me expresse de maneira muito mais eficiente, isso significa talvez inclusive mais rápido, com menos gasto de recursos, artisticamente de maneira adequada. Então a fotografia passa a ser aceita, incorporada pelos artistas a partir dos anos 60. Né? E depois, mais claramente, nos anos 70, nos anos 80, até que nos anos 90 a fotografia virou arte mesmo, ninguém mais tem dúvida disso. Né? Então, acho que é fundamental, Aline, que quando eu comecei a me envolver com arte, primeiro com fotografia artística e depois com arte mesmo, arte contemporânea e agora arte em geral, de qualquer tipo de arte, eu vou muito a exposições, eu vou muito, entendeu? Infelizmente eu estou até agoniado, angustiado, porque não dá para ir agora, né? Mas eu vou a 3, 4 exposições por mês, né? Eu sou vidrado em exposições, porque aquilo me alimenta, né? Me mostra soluções artísticas, soluções que artistas adotaram para questões que afligiam eles, que incomodavam eles, que às vezes são as mesmas que me afligem, né? Mas também para ver gente que eu tive que estudar nos livros que agora eu posso ver ao vivo. Ir a exposições é fundamental. E qualquer aluno seu que for a exposições de arte hoje, boas exposições, vai perceber que a presença da fotografia é muito, muito forte. Né? Às vezes é metade dos trabalhos, às vezes é mais da metade dos trabalhos, às vezes é menos, né? Porque isso depende muito também da curadoria. Né? Quer dizer, a curadoria atribui maior, a curadoria de uma exposição atribui maior ou menor importância à linguagem fotográfica dentro da produção artística contemporânea. Né? Isso é muito do curador, pessoal, né? Subjetivo do curador. Mas é praticamente impossível ir a uma exposição de arte hoje, uma boa exposição de arte hoje, contemporânea, sem ver fotografia. Eu acho que não existe. Assim, voltando. Eu sempre incentivo os meus alunos a irem a Curitiba. Eu morei em Curitiba, eu estudei em Curitiba, e lá a arte é muito vivenciada, que é uma coisa que aqui a gente não tem, principalmente em Navegantes. E a cultura das pessoas é praia, né? Fim de semana, praia. Então, a gente tem esse trabalho com eles. Então, nós fazemos passeio a Florianópolis, a Curitiba. Nós temos um projeto para este ano a São Paulo, que é fundamental para eles vivenciarem a arte. E o que você falou está bem em consonância com o que eu falo para eles. Vão, né? Não fique só nos livros. Fundamental. Nossa, eu amo, assim, é muito engraçado, porque nessa pós-graduação de História da Arte, vira e mexe nas disciplinas, aparece algum professor falando, exposição tal, eu falo, puta, eu fui, né? Aí fala, exposição que eu fui também, então, eu comecei a me dar conta de como eu fui em exposições desde que eu comecei a me interessar, né, por arte. Então eu sou assim um rato de exposição artística, estou sempre lá, é impressionante. São poucas as importantes que eu perdi, sabe? Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho do seu projeto atual. Eu não sei se foi bem ali o que eu vi, até que você cancelou por conta dessa pandemia. Tem um projeto aí no ateliê, é isso mesmo? Então, assim, eu sou estudante de arte, eu sou produtor de arte e eu sou
Professor de arte? Mais ou menos isso. Porque é o seguinte, quando eu vim para Sorocaba, eu criei um espaço aqui chamado Matiz Ateliê Visual. Matiz Ateliê Visual é o lugar onde eu trabalho, onde estão meus... Não sei se dá para ver um pouco. Bom, aqui está meio bagunçado, não vou mostrar agora. Porque, na verdade, ontem eu estava preparando... Aqui tem um pouco de trabalhos visuais, assim, tá vendo aqui, ó. Isso aqui são xenotipias, tal, que eu estava preparando para uma feira de um bazar que estava planejado para acontecer no Museu de Arte Contemporânea daqui de Sorocaba, né? E que foi cancelado, foi suspenso, na verdade, por conta do vírus. Estava tudo prontinho, né? Que tem, sei lá, umas 10 fotografias enquadradas, mais umas outras 10 que não estão enquadradas, estão impressas, embaladinhas, tudo, e que eram para venda nesse bazar, que infelizmente não vai rolar agora, vai demorar um pouco. Então, assim, aqui nesse espaço a gente produz, né, a gente trabalha com cianotipia, que é uma técnica inventada por um cientista inglês no século XIX, em 1842, uma técnica fotográfica que produz imagens azuladas, né? Não sei se você conseguiu ver, mostrar para você, por exemplo. Essa daqui, ó, não sei se está dando para ver. Sim. Então, ela é uma fotografia que eu fiz com uma câmera digital, né? Mas ela foi impressa num papel e ela fica azulada, tá vendo? Eu gostei muito. É por causa dos sais de ferro, né? Os sais de ferro, quando eles são expostos ao sol, eles ficam azuis, né? Essa daqui, por exemplo, está mais... Talvez esteja um pouco mais azul, tá vendo? Isso é uma paisagem de São Paulo, né? Do centro de São Paulo, que eu imprimi nessa técnica de cianotipia, né? Eu vou falar do jeito bem leigo aqui, porque ela me agradou, porque eu gosto de tudo que remete a coisas antigas. Então, como eu fui criada com avós, sempre cercada por pessoas mais velhas, ela, não sei, ela evoca essa memória minha. Por isso que eu gostei desse estilo. Então, ela foi inventada por esse cientista britânico num momento em que muita gente estava pesquisando fórmulas para fazer uma imagem fotográfica se fixar numa superfície, né? E essa daqui, ela não precisa de filme, ela vai direto no papel, né? Então é uma técnica, inclusive, bastante popular no mundo para quem gosta dessas técnicas antigas, né? Então nós demos oficina disso aqui, uma vez por ano eu dou oficina de cianotipia aqui. Este ano a gente estava com um projeto, a gente faz exposições, porque a Matiz pensa o processo da seguinte maneira: vamos estudar, a partir do estudo vamos produzir e usando a produção vamos expor. Então a gente pensa em estudar, produzir e expor. Que, em geral, quem produz, quem faz um trabalho artístico quer expor, né? Exatamente. Então a gente tem aqui um espaço que permite exposições também. Então a gente tem ateliê, a gente tem espaço para curso, espaço para produção, que você pode produzir aqui ou fora na sua casa, e tem um espaço para cá que é para exposições, né? Então a gente pensa nesse tripé como uma coisa articulada, né? E antes de surgir a pandemia, a gente estava com um projeto de fazer um processo chamado fotografia como ficção. Qual é a ideia? A ideia é a fotografia, desde que ela surgiu, ela é tida predominantemente pelas pessoas como algo documental, ou seja, a prática mais comum do fotógrafo, da pessoa que fotografa, é pegar a sua câmera, ir para a rua e fotografar como um caçador de imagens na rua, né? O que a gente propõe neste processo, visando uma exposição, que as pessoas criem imagem, que elas ficcionem imagem, que elas criem artifícios para fazer uma fotografia, entendeu? Então, a gente não quer trabalhos que sejam de caçador de imagem, a gente quer
trabalhos de construtor de imagens, entendeu? Uhum. Então, esse é o espírito dessa, Legal. desse processo que a gente começou, a gente teve um primeiro contato e aí parou por causa da pandemia, né? Sim. Então vamos ter que esperar para retomar, né? Uhum. E aí para... Isso, de certa maneira, é colocar a fotografia mais a favor da arte, sabe? Sim. Porque os fotógrafos artísticos, em geral, eles são criadores, construtores de imagens, Sim. e não caçadores de imagens. Uhum. E até para a gente finalizar, a gente estava até conversando um pouco antes, o que acontece não é a maioria, mas eu sempre tenho um aluno ou outro no terceirão que chega para mim e fala: professora, eu adorei artes e eu queria viver disso. Aí a gente entra naquela, né? O que eu falo para este aluno que tem 16, 17 anos? O que eu faço? Para onde eu vou? A gente tem aqui na Univale a Faculdade de Artes Visuais, né? E temos também na UFSC, a Federal do Paraná. Mas eles se questionam, e é normal porque existe a cobrança da família para que tenha uma profissão rentável. E a gente também não pode nem desanimar, mas também não pode cortar isso aí, porque a gente precisa de pessoas que estejam ligadas à arte. Que conselho você daria para os meus alunos aí do terceirão que estão engajados nas artes? Eu já tenho um aluno que, inclusive, já está trabalhando, ele vai fazer música e ele já está trabalhando com música, mas ele já está sentindo na pele, né? Algumas dificuldades, então eu queria que você desse um conselho para eles. Então, eu posso falar da perspectiva de quem está no campo das artes visuais há, sei lá, uma década, né? Como eu contei para vocês, eu me aproximei desse ambiente já velho, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque no mundo das artes visuais, das artes plásticas, como se dizia, quanto mais cedo você entrar, melhor, né? Então, por exemplo, eu entrei tarde, eu dificilmente vou ser alguém que terá um trabalho no acervo de um grande museu, de uma galeria e tal, porque é uma coisa que você constrói mais cedo isso, né? Mas isso não me incomoda, porque eu sou mais feliz fazendo isso, ainda que eu não tenha uma perspectiva de ter trabalhos no acervo, etc. e tal, do que fazer o que eu fazia antes. Então, para mim, tá bom assim, tá? Agora, para um artista, para um aluno, uma pessoa que percebe que tem condições, tem talento, tem recursos e interesse em entrar nessa área, quanto mais cedo melhor, né? É uma área competitiva, pacas, e um mercado razoavelmente restrito para quem quer ser um artista para produzir para galerias, etc. E tal. Tem vários lugares, tem vários nichos dentro da sociedade na qual um artista pode trabalhar, né? Então, o artista ele pode trabalhar como professor, né? Ele pode trabalhar em museus, galerias, como, enfim, ou, às vezes como curador, como auxiliar, tal. Mas se o cara quer trabalhar, a pessoa, a menina, o menino, o garoto, enfim, o rapaz, a moça, quer trabalhar produzindo, fazendo arte essencialmente, é preciso começar cedo, estudar bastante, e vai ser inevitável que você vai ter que estudar nas melhores faculdades em algum momento da vida. Você pode até fazer a sua graduação em uma cidade menor, mas se você quer um sucesso assim, maior, você vai ter que ir para os grandes centros. Ou você vai ter que ir para Florianópolis, ou para Curitiba, e depois ir para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, né? Agora, tem gente que, por exemplo, já planeja, por exemplo, eu sou amigo de uma artista que eu admiro bastante, ela chamada Laura Belém, ela é de Belo Horizonte, e ela diz, olha, eu planejei a minha carreira quando eu tinha uns 20 e poucos anos já para começar por fora, assim, começar de fora. Eu queria ser uma artista internacional, né? Ela se fez a graduação numa faculdade excelente em Belo Horizonte, acho que na UFMG, e já emendou uma pós-graduação em Londres, entendeu? Então, quer dizer,
os percursos dependem de algumas coisas, depende da ambição do artista, né, da artista, dependem do suporte, do apoio familiar que ela tem para executar isso, né. Agora, como no Brasil, a arte não é algo tão forte quanto é na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, né? Tem desafios, mas é gratificante, não há dúvida alguma. Eu prefiro fazer algo que me agrade, que me dê um prazer como trabalhar com arte, do que ser mais bem sucedido como jornalista, por exemplo. Eu poderia ser um artista, poderia ser um jornalista mais bem sucedido do que sou como artista, né? Que eu comecei no tempo correto, mas eu não era feliz. Então tem esse aspecto também, né? Em algum momento, talvez os alunos, os rapazes, as moças vão ter que se libertar da expectativa dos pais dele. Exatamente. Isso é verdade. Eu sempre prego isso para eles, porque eu vim de uma carreira no corporativo, trabalhava em banco e era muito mais rentável. E aí eles me perguntam, né? Eu escolhi ser professora há pouco mais de 7 anos, então foi bem tarde. E hoje eu falo para eles que nada paga a minha realização. Então eu sou muito realizada e cada vez que a gente trabalha com esses projetos com os alunos e a gente, por exemplo, estou passando para eles fotografia e foi quando nós trabalhamos com óleo. Então você vê um aluno começando, engajado numa coisa, produzindo, isso aí é muito gratificante. Então é aquilo que me faz feliz. O filósofo Clóvis de Barro, ele fala assim que é aquele instante de felicidade que a gente começa a traçar a nossa vida a partir desses momentos. Eu queria te Legal. agradecer. Muito Foi obrigada. um prazer enorme. Eu adoro conversar sobre isso. Eu também, apesar que aqui eu tô bem, eu falo para eles que eu sou bem limitada aqui em Navegantes por conta disso, mas eu consigo manter contato com os meus amigos graças à tecnologia, os de fora, né? Fique à E vontade para conversar comigo quando precisar. obrigada, vou abusar mesmo, porque daí eu tenho Tá bom. os meus alunos no médio e eu gostaria também de poder passar aí os trabalhos deles depois para você e sempre que você puder comentar alguma coisa só como incentivo, porque é legal eles terem essa relação com alguém que já trabalha com isso, que é de fora, para até ampliar os horizontes deles, certo? Ok, dentro do tempo que eu tiver, eu me proponho sim, seria legal, eu gosto. Muito, muito obrigada mesmo, foi um prazer. Eu vou encerrar Tchau, um aqui. abraço.